Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá amigos, tudo jóia? Tudo na bênção? Espero que você esteja bem, espero que a sua família também esteja bem. Não sei quando e não sei que hora essa mensagem vai chegando a você. Eu sei que ela é disponibilizada no YouTube, como também é disponibilizada aí pela nossa TV, tanto o canal 4 quanto o canal 9. Receba daqui o abraço do pastor Sodré e de toda a equipe que nos bastidores ajuda para que imagem e som sejam gravados do nosso altar, para que a mensagem possa chegar aí até você. Louvo a Deus pela vida de cada um deles, assim como eu louvo a Deus pela sua vida, que está aí aguardando a mensagem de hoje. Tudo bem? A mensagem já virá a seguir. Mas antes, pegue nota do nosso endereço. Talvez você esteja a passeio, ou quem sabe mora pela região, ou quem sabe tem parente pela região. Posso contar com a sua gentileza para passar para eles o nosso endereço? O Amazonas 455 no bairro Garcia, na altura da Fonte Luminosa. Todos os dias o templo de portas abertas. Cultos, quarta, sexta e domingo. Esses são os cultos oficiais de nossa igreja. Inclusive, ainda antes da minha fala, você deve ter visto ali dias e horários dos nossos cultos, não é verdade? Mas porventura não anotou ou quer contato conosco aqui em Blumenau, anote aí o nosso zap pastoral, tudo bem? Ou, se preferir, aponte o QR Code, que aí você já vai ser direcionado à nossa plataforma do WhatsApp. Tudo bem assim? Simples, fácil e descomplicado. Está pronto? Vamos para a mensagem? Confira aí que seja Deus falando ao seu coração. Provérbios 7 é o capítulo e o versículo é o 1 e o 2. Porém, nós vamos na linguagem de hoje, tá bom? Vai ficar um pouco diferente a tua leitura, mas se preferir você observa pela tela. Provérbios 7, verso 1 e 2. Diz assim: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Uau, que declaração incrível, né? Então a Bíblia nos dando recomendação de nós ouvirmos conselhos e guardarmos esses conselhos, como a gente também protege os olhos. Há uma tradução que fala como a menina dos olhos, falando sobre o nosso globo ocular. Da mesma forma que a pálpebra protege num passo tão rápido, da mesma forma que a gente tem um reflexo para poder esquivar ou defender os olhos, a Bíblia está dizendo, defenda também e guarde, mantenha os bons conselhos. Guarde com você. Claro que nós precisamos lembrar, sim, quantos conselhos a gente já ouviu ou recebeu ao longo da vida. E é claro também que não é para você agora receber ou obedecer de olhos fechados e falar, não é conselho, é bom. Não, pera lá, não é bem assim. Eu vou lhe mostrar pela Bíblia hoje alguns textos que falam a respeito de conselho. Olha, por exemplo, o segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 23.
E mais uma vez na linguagem de hoje, eu quero explorar um pouco mais essa tradução. Verso 23 diz, olha que forte. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguia. Uau! Puxa! Então esse homem, numa sabedoria muito grande, chamado Aitofel, o que ele falava batia-se continência, porque recebiam como se fosse a própria palavra de Deus. Uau, que incrível! É o único texto na Bíblia que fala de conselho? Não, 1000 vezes não. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, eu vou andar um pouco. Recomendo você anotar. E ainda insisto na linguagem de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. O versículo é o primeiro em diante. Diz assim: quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos a seu filho Salomão. Davi diz: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, aqui muito claro, mais uma vez, a Bíblia dizendo que o Davi, quando estava já sentindo que a morte estava próxima, já não era nem um menino, ele reconheceu que ele chegaria à sua reta final. Ele então chamou seu filho e deu alguns conselhos, orientou. E um dos conselhos foi: ouça a Deus, obedeça a Deus, guarde os seus mandamentos. E foi o único conselho? Não. Se você for a Provérbios 4, você verá que ele até dizia: filho, clame pela sabedoria, busque ouvir seu pai. Conselho que eu te dou é: clame pela sabedoria, peça a Deus para te dar entendimento, peça a Deus para abrir tua mente. Aqui ele ainda diz, nessa leitura que acabamos de fazer: seja corajoso e seja homem. Tantas declarações, tantos conselhos que o Davi deu a Salomão. Já no capítulo seguinte de Reis, capítulo 3, do primeiro livro de Reis, a Bíblia diz, verso 3, Salomão amava ao Senhor e seguia, o que diz ali, gente? Os conselhos de Davi, seu pai. Ele amava ao Senhor e ele aprendeu a amar ao Senhor e ele aprendeu a clamar pela sabedoria. Por quê? Porque o seu pai o aconselhava. Seria uma boa mensagem para a família. E é bom a gente guardar isso, sabe? Ainda ontem estávamos aqui reunidos, foi o encontro das irmãs, e um dos assuntos que foi tratado é esse, de que a gente precisa ser um canal para transportar aquilo que aprendemos de Deus para os nossos filhos. Sermos um canal que, através da nossa vida, aquilo que o Senhor vem tratando com a gente, aquilo que o Senhor vem ensinando a gente, que a gente possa ensinar nossos filhos, e os filhos ensinarem os seus filhos, e assim por diante. Amém, gente? Assim por diante. Então Salomão amava ao Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Aí salta
Verso 5: naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Verso 9: ele então disse: dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este tão grande povo? Verso 11: e então disse o Senhor: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência. Olha o final do 12, pode vir junto? Como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Diga uau! Puxa, que incrível! Que incrível, irmão! Quem foi que aconselhou Salomão clamar por sabedoria, gente? Davi, seu pai. Repito, hoje não seria o nosso culto da família, mas por que não abordar o assunto? Entender que nós podemos sim influenciá-los positivamente. Podemos sim levar bons conselhos, orientá-los a ponto claro, à luz da palavra, para que eles também amem a Deus do jeito que nós amamos. Amém, gente? E quem vai ensinar? É obra do acaso? Não. Você pai, você mãe, vai orientá-los a ter paixão também pelo Evangelho como você tem. Vai ter dia que eles não vão estar bem dispostos para vir ao templo, ou para vir à igreja, ou para fazer sua devoção, sua oração, sua leitura bíblica. Isso é absolutamente normal acontecer. Aí por parte do pai e da mãe, fazer aquela força básica e dizer: não, filho, você vai. E talvez até desarmar e dizer: filho, vou te contar uma. Sabia que nem todo dia o corpinho do pai ou da mãe também acorda disposto? Sabia que às vezes o corpo da gente também está cansado? Mas é porque a gente tem compromisso, você entende não? É porque a gente tem um compromisso de santidade, de devoção ao Senhor, e eles vão percebendo que o mundo é bem assim, que o corpo se cansa, mas existe uma devoção ao Senhor. Posso ouvir seu amém, gente? E essa devoção tem que ser maior do que a entrega, ou desânimo, ou cansaço, ou coisa parecida. Davi orientou bem seu filho Salomão. Ele ouviu tudo? Olha, eu acho que é desafiador dizer que ele ouviu tudo. Mas muitos conselhos ele ouviu. Um conselho que ele não ouviu bem direitinho, eu até me antecipo, é sobre as mulheres estranhas. Salomão começou a se relacionar com mulheres que não eram de uma mesma fé, que não professavam o mesmo Deus. Aquele verso que eu li contigo agora, 1 Reis 3, verso 3, você percebeu que eu não li inteiro? Olha a continuação do texto. Então Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Olha a continuação. Mas também matava animais e os oferecia em sacrifício, o que diz ali, gente? Em vários altares nos montes. Então, ele atendeu o conselho do seu pai, mas houve momento, irmão, que ele foi bem ecumênico, sabe? Ele levantava um altar para Deus, mas ele também não esquecia dos outros altares. É aquela pessoa que é muito bobinha, sabe? Ela, já que estamos falando sobre conselho, ela se abre e agora quer ouvir o conselho de toda a torcida do Flamengo. Não quer dizer que estamos tratando a respeito de conselhos ou de orientações, sugestões, que agora você está aberto a qualquer um. Você tem que ter lá uma certa peneira para avaliar qual é realmente um bom conselho. E eu mostro para você na Bíblia, pelo menos 2, que deram péssimo conselho. É possível pessoas darem péssimos conselhos? Sim ou não? Claro, sem dúvida. Segundo livro de Crônicas, capítulo 10, verso 6 em diante. Pegue nota, como eu te contei. A gente vai andar um pouco mais na Bíblia hoje, e eu recomendo que você pegue nota. Se eu não me engano, essa leitura já é na Revista Corrigida, tudo bem? Vai bater agora com a sua leitura.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 6. Diz assim: E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, olha o verso 8, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia-nos o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram dizendo: Assim dirás a este povo que te falou dizendo: Teu pai agravou, tu porém alivia. Assim pois falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Irmãos, já era hábito, isso é uma cultura inclusive judaica, e é uma cultura também de pessoas inteligentes, de parar para ouvir um tanto a sabedoria dos antigos, o conselho dos antigos. Eu ainda estou falando sobre conselhos no ambiente humano mesmo, de você poder observar alguém que já trilhou um certo caminho, de você poder observar de alguém que já tem uma avançada idade, e você em alguma coisa poder aprender lições. Já quebraram a cara de muitas formas, já falharam de muitas formas. Você observando onde erraram e onde acertaram, pode ser que já seja um norte para você. Entende o que estamos falando? Alguém diz que o esperto aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. Sabia dessa? Então você já tem um norte. Espera lá, os mais antigos, qual caminho escolheram? Ah, foi esse, e foi um caminho bom, e deu certo, e agradou a Deus, e Deus ficou feliz com que esse ou com que aquele fez, então isso serve de norte. Só que o que foi que fez, irmão? O Roboão, filho de Salomão, o que ele fez? Ele não quis dar ouvidos ao conselho dos anciãos. Ele preferiu dar ouvido a quem, gente? Aos jovens, a garotada que cresceu com ele, sabe? Tem nenhum problema você dar ouvidos à juventude. Que Deus nos abençoe cada dia mais de ter juventude com juízo, não é? Mas o que a Bíblia está falando é que ele abandonou os bons conselhos e quis então seguir conselhos que agradavam os seus ouvidos. E quis então agradar os seus amigos e ouvir os seus conselhos. E deu tudo errado, irmão. Foi aí, para você aprender essa parte da história, que o reino foi dividido. Quando chegou a vez dele administrar tudo que o pai um dia administrou, ele não conseguiu administrar e o reino rachou-se. Não vou dizer que rachou-se ao meio, mas das 12 tribos, ele agora estava cuidando só de 2. 10 tribos já não andavam mais com ele. Você entende isso? Quem entende que estou entendendo? Coisa séria. Por falta de ouvir um bom conselho. Por falta de ouvir um bom conselho.
Olha o que mais. Um outro caso, um segundo exemplo. Segundo livro de Crônicas 22. E esse nós voltaremos para a linguagem de hoje. Segundo livro de Crônicas 22. E o versículo é o primeiro em diante. Estou mostrando para você agora maus conselhos. Repito, você ouve do altar sobre conselho, aí alguém vai ver, se empolga e está ouvindo conselho de toda a direção. Pera lá, não é isso? Basta ver um engravatado ou de social, está pedindo oração. Sabe lá se o cabra é da fé. Social não quer dizer que a pessoa é cristão, que é da fé, ou que pode te dar bons conselhos. Tem nada a ver. Segundo livro de Crônicas 22, verso 1. Linguagem de hoje outra vez. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar de seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias era o único filho, né? Ele se tornou rei de Judá. Aos 22 anos de idade, ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia. Olha, é um bom nome para não pôr em sua filha. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe, um rei muito perverso e desobediente a Deus, e neta do rei Onri de Israel. Pode ler comigo o final do 3, gente? Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Repito e insisto, quando falamos de conselhos, por gentileza, não é para você agora receber tudo a ferro e fogo. Não é para você agora, é um conselho, pera lá, Deus tratou no altar hoje o conselho, venham todos, venham. Não, a coisa não é bagunçada assim não. Porque infelizmente você tem que avaliar também que tipo de conselho você está recebendo. E o mais sério ainda, lembra que começamos o texto? Se é um conselho vindo da parte de Deus, é para você guardar como se fossem os seus próprios olhos. Se é um conselho que vem do trono de Deus, que não contraria a palavra de Deus, é para você guardá-lo como os teus próprios olhos. Agora, se eventualmente não é um conselho vindo de Deus ou contraria a direção de Deus, aí você descarta. Amém, gente? Esse Acasias começou então a ouvir conselhos maus. Era de sua mãe. Infelizmente, irmãos, não é porque é pai ou mãe, nós temos a cultura bíblica de honrá-los. A Bíblia diz honrar pai e mãe. Não é porque é pai e mãe que os conselhos sempre serão os melhores. Talvez se eu abrisse o microfone aqui, alguém diria, pastor, de pai e mãe eu infelizmente não tive o melhor dos conselhos. Conheço amigos que cresceram numa mesa de bar com o pai. O pai levava. E às vezes ainda brincava, aqui filha, a espuminha. Entende o que eu estou dizendo? A espuminha, filha, a espuminha é tua. Já ensinando o garoto novo a se embriagar. Então, repito, não é levar a ferro e fogo. É avaliar que conselho é esse. Que direção é essa? É um bom conselho? Contraria a palavra de Deus? Aprova o Senhor esse tipo de conselho? Se aprova o Senhor, já passou em uma primeira peneira. Ótimo, então quer dizer que se aprova o Senhor, isso aí vai ser bom para mim. Amém, gente? Amém, gente? Aí diz a Bíblia que o reinado desse moço aí acabou-se, irmão. O finalzinho do capítulo 9, a Bíblia diz que ele foi morto. Ele conseguiu reinar 1 aninho só. 1 ano e já estava tudo destruído. Qualquer coincidência, repito, mera coincidência. 1 ano e já estava tudo destruído, tudo zoado. Uau! Por que, pastor, isso aconteceu? Porque ele começou o que, gente? A ouvir maus conselhos.
Que coisa séria, hein? Toma cuidado, sabe? Porque o maligno aconselha também, sabe? O maligno aconselha. Ele tentou aconselhar, vamos dizer, tentar Jesus. Aconselhou, transforme estas pedras em pães. Foi ou não foi? E Jesus, na ponta da língua, disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, gente? Tem que saber, irmão. Identificar. Quem sabe alguém está ouvindo o conselho maligno e está obedecendo, irmãos. Vozes que até sugerem, rapaz, domingo passado Deus me tocou muito forte, estou lembrando como agora. Pessoas que ouvem conselhos malignos para atentar contra a própria vida. Pessoa que está numa série de tristezas e decepções e amarguras e dificuldades, e o maligno assopra no ouvido dele: rapaz, não é melhor tu morrer. Lembra da mulher de Jó, o conselho que ela deu? Lembra ou não? O que a mulher de Jó aconselhou, irmão? Amaldiçoa a Deus e morre, homem. Como quem diz: por que tu não morre? Irmão, eu já ouvi pessoas falarem assim. Às vezes até num desacordo familiar, matrimonial, um virar para o outro, para o cônjuge, e falar: por que tu não morre? Pelo menos você deixa o dinheirinho da herança para a gente. Caramba. Então o cabra está valendo menos do que o dinheiro da herança. Está valendo menos do que, sei lá, da garantia ou do seguro, sabe lá do quê. Que tristeza. Ou vai ver alguém até preferir sair de cena e deixar pelo menos a família com dinheirinho, porque a dignidade da pessoa está tão ruim, que ela diz: eu não estou conseguindo manter o lar, então sem mim o negócio vai melhor. Você entende a sugestão maligna, irmão? E você diga: daí está amarrada em nome de Jesus. Irmão, Deus tocou, mas muito forte no último encontro, no último domingo, a respeito desse assunto. Não sei se isso se conecta com você, mas não ouça péssimos conselhos. Você é de Deus. Você é filho de Deus. E se você estiver passando por essa nuvem negra, eu digo como servo do Senhor, ela vai passar. Fica pensando em besteira não. Abandone esses péssimos conselhos. Amém, gente? Deus é mais, Deus é maior. Aí veja o que a palavra então diz, né? Então é para guardar os conselhos. Vamos voltar lá a Provérbios 7? Então disse lá, né? Faça o que eu digo, verso 2, e você viverá. Linguagem de hoje. Siga as minhas instruções. Aqui paramos, né? Com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Então tenha esse cuidado de guardar os bons conselhos, como você protege os seus olhos. Eu acho isso muito forte, irmão. É para proteger, guardar os bons conselhos, guardar os bons costumes. O mundo anda tão zoado, irmãos, que os bons costumes estão ficando ultrapassados. Bons costumes de orar antes de uma refeição. Bons costumes de se assentar à mesa em família. Quem sabe um na sala, outro na cozinha, outro já colocando o pé dentro do carro para voltar para o trabalho. Os costumes andam meio zoados. Costumes do ir e vir ao templo, de cultuar, de congregar. Outro dia falava com um pastor, um amigo pastor, ele dizia: pastor, hora ou outra eu recebo pessoas que estão voltando agora da quarentena. Entende o que eu digo ou não? Infelizmente, muitas pessoas perderam os bons costumes, os bons conselhos de congregar. Cadê aquela palavra do salmista? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vai ver, está ouvindo conselhos diferentes, irmãos. Alguém dizendo: ah, nada, rapaz, para de besteira, a gente ora de casa mesmo. Entende? Ouvindo outros conselhos. Ah, não, de vez em quando a gente abre a Bíblia por aqui mesmo e está lindo. Pois é, são conselhos que não são determinados ou aprovados pela palavra. Nenhum problema, e é bom você ter o seu momento de devoção, mas não basta. A Bíblia diz: não deixar de congregar, como alguns.
Toma cuidado, tem conselhos que podem atrapalhar seu reinado, como foi o caso que eu li agora. Acabou-se o reinado dele, irmão. Que coisa, do Acasias. Ele era o único herdeiro do reinado e ele foi morto. O reinado dele e de sua família acabou-se. Por quê? Porque ele ouviu maus conselhos. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 1, aproveita que você está em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz. Está muito claro o conselho da sabedoria. Capítulo 1, verso 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, qual é um bom conselho da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Na tua tradução deve estar o princípio da sabedoria, não é isso? Qual é o princípio da sabedoria? O passo número 1 para nós termos sabedoria, qual é, gente? É temer a Deus, é respeitar a Deus, é ouvir, para não perder o texto, conselho de Deus. O que o Senhor aconselha a respeito desse assunto? Qual é a orientação de Deus a respeito desse assunto? O princípio da sabedoria é você ouvir o conselho de Deus e temer e respeitar. Jovem, às vezes a mente aí da juventude que não tem ao Senhor aconselha tantas curtições e badaladas, mas a Bíblia tem recomendações diferentes. Tema ao Senhor, ouça seus conselhos e os guarde como se fosse, repito, os seus próprios olhos. Amém, gente? Poderia terminar, mas eu levo mais um texto. Atos 17, e aqui eu devo terminar. Atos 17, verso 1. Então, para ninguém se perder, estamos falando hoje sobre conselhos. Quer dizer, então, que todo conselho eu devo acatar e executar? 1000 vezes não. Teve um moço ali que recebeu o conselho até de sua mãe. Conselhos ruins. Isso é possível acontecer? Sem sombra de dúvidas. Você vai ouvir A, B, C e D e vai averiguar se é um bom conselho. Amém, gente? Averiguar. Isso aí está de acordo com a palavra? Isso de fato me ajuda ou me abençoa? Deus aprova? E então você vai ter uma ideia se deve ou não atender aquele conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos os projetos se estabelecem. Está escrito. É até bom. Atos 17, verso 1 diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão, e não poucas mulheres. Verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Verso 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 11 e 12 e terminamos. Ora, estes quem? Os berianos foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que,
creram muitos deles, e também mulheres, e não poucos varões. O que diz esse texto? A Bíblia está falando da Tessalônica, e a Bíblia está falando da Bereia. Os dois lugares receberam conselhos, receberam a palavra de Deus. Só que a Bíblia destaca os irmãos da Bereia dos irmãos da Tessalônica. De que forma? Eles recebiam a palavra, recebiam os conselhos, mas eles recebiam e checavam se aquela palavra procedia. Então eles recebiam o conselho, e mesmo sendo um conselho, em aspas, da palavra, eles conferiam, pegavam a palavra, pegavam a Bíblia e checavam se aquele conselho vinha de Deus mesmo ou não. E a Bíblia que está dizendo, verso 11, que eles foram mais nobres. O apóstolo Paulo diz que eles foram mais nobres. Por quê? Porque eles não recebiam qualquer coisa e engoliam goela abaixo, não, irmão. Entende o que estamos falando? Eles recebiam o conselho, ou a palavra, ou a mensagem, e depois faziam o que, gente? Examinava. Espera lá, hoje o pastor falou sobre conselho, está entendendo? Hoje o pastor falou sobre conselho, espera lá, eu vou dar uma olhadinha, ele até anotei os textos que o pastor leu, eu vou ler aqui se é isso aí mesmo. Não é desconfiar do pastor, não é desconfiar da igreja, mas é ser prudente, irmão. Amém, gente? É ser prudente. Irmão, você está ouvindo isso aqui de um pastor. A Bíblia diz que os dias são maus, tem que tomar cuidado, irmão. E tem que proteger como? Como quem protege os olhos, irmão. Tem que proteger. Senão você vai estar recebendo conselhos que pode ser sua destruição. Você entende ou não? Tem que guardar, tem que examinar. Tem que examinar, pera lá, faz sentido isso aqui? Alguém me falou assim. O que a palavra diz a respeito? O pregador falou sobre A, B e C. O que a palavra diz a respeito? Essa canção falou sobre isso ou aquilo. O que a palavra fala a respeito? Eu particularmente, mil perdões, tem música que eu não canto. Isso aí, nesse sentido, me perdoe, sou muito Caxias. Não posso. Estou cantando um negócio que a Bíblia ensina diferente, irmão. Ah, é por causa do embalo da canção. Ah, bolhufas para o embalo da canção, não canto. O nosso padrão qual é, gente? O nosso padrão qual é, gente? É a palavra de Deus. Pode ser um conselho, mil perdões, não é ideia de ofender. Pode ser um conselho de sua mamãe. Entende? Pode ser um conselho de sua mamãe e de seu papai. Contraria a palavra? Contraria o ensino cristão? Está em desacordo ao que a palavra ensina? Você já vai examinar se deve ou não acatar. Honrá-los é missão de todo cristão. Mas eu estou falando de acatar aquele conselho. Entende o que estamos falando? Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor, irmãos, bem forte. Aleluia. Cria a cultura, irmão, de conferir nas Escrituras. Cria a cultura de conferir nas Escrituras. Seja eu pregando ou qualquer outro. Crie cultura de conferir nas Escrituras. Não é ser uma pessoa desconfiada, não. Mas é uma pessoa prudente. Uma pessoa sábia. Confira nas Escrituras. Amém, gente? Checa. Espera lá, o que a palavra fala a respeito disso aqui? E vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. E se é o caso, lê um tanto de versículo antes, lê um tanto de versículo depois, ou lê o capítulo inteiro, e checa nas Escrituras. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? Passo número 1 da sabedoria. Então ouça conselhos, mas não é também a ferro e fogo. Examine quais são esses conselhos. Amém, gente? E se é da palavra, se a palavra prova, é para você guardar esse conselho de que forma, gente?
como alguém que protege os próprios olhos. Amém, gente? Amigo, Deus é tão poderoso que eu falo aqui a pessoas que eu não conheço de perto. Eu falo a pessoas aqui que não são de Blumenau. Falo a pessoas que sequer são de Santa Catarina, quem sabe de uma outra direção totalmente diferente. E quem sabe nem são membros de uma igreja. Então, perceba que mesmo com essas limitações de distância, restrições e outras mais, eu creio que aí do outro lado a mensagem te alcançou, eu creio que aí do outro lado o evangelho, a palavra sagrada te alcançou, e eu agora completo vibrando. Senhor, obrigado por falar conosco, obrigado, Senhor, por abrir a tua palavra aos nossos corações. Se você puder, me dê retorno sobre o quanto a mensagem de hoje lhe tocou, tá bom? Nosso zap pastoral aparece aí na sua tela, você pode tanto escanear o QR Code, como também anotar o nosso telefone. Por ali, inclusive, se for a sua vontade, você recebe informativos da nossa igreja de Blumenau. Tudo bem? Vamos orar e vamos completar? Amado Deus, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela lição do Senhor. Obrigado por falar conosco. A tua palavra ensina claramente: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a sua alma. Queremos aprender mesmo com o Senhor, Pai. Queremos aprender mesmo com o Senhor e que a tua voz seja ouvida claramente como foi hoje. Pai, muito obrigado e amém. Amém. Amigo, o que dizer, né? Que o Senhor te abençoe. Se porventura você ainda não achou lá as minhas plataformas nas redes sociais, quero inclusive aproveitar esses minutos que me restam para convidá-lo. Seja no Insta, no Face ou no próprio YouTube ou até no Twitter, basta você procurar por PR Sodré em qualquer direção. Eu preferi deixar igual em todas elas. PR Sodré você procura e me encontra, inclusive no Facebook também, tá bom? Vamos diminuindo essa distância e fazendo desses nossos encontros, os encontros, sabe, muito abençoados. Fica na paz. Tchau, tchau. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.